Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Linguística Funcional Integra, um projeto do Grupo de Estudos em Funcionalismo. Eu sou Armando Araújo, doutorando em Linguística da Universidade Federal do Ceará, e nesta temporada do nosso podcast nós abordaremos o 8º Simpósio Internacional de Linguística Funcional, o SILF, que ocorrerá nos dias 7, 8 e 9 de outubro de 2026, na Universidade Estadual do Ceará, em Fortaleza. E para o episódio de hoje, nós recebemos o professor doutor Fernando da Silva Cordeiro, que é doutor em Estudos da Linguagem pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, a UFRN, onde cursou também mestrado em Estudos da Linguagem, especialização em Ensino-Aprendizagem de Língua Portuguesa e licenciatura em Letras Língua Portuguesa. Nosso convidado, atualmente, é professor de Linguística e Língua Portuguesa da Universidade Federal Rural do Semiárido, a UFERSA, e docente permanente do Programa de Pós-Graduação em Estudos da Linguagem da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, a UFRN. Ele também lidera o Grupo de Estudos Língua em Uso, da UFERSA, e integra, na qualidade de pesquisador, o Grupo de Estudos Discurso-Gramática da UFRN. Atua também no Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência, o PIBID, como coordenador de área do subprojeto Letras Português e também já atuou no programa Residência Pedagógica como docente orientador entre os anos de 2022 e 2023. Atualmente é editor-chefe adjunto da Revista do Gemo. Ele tem experiência em pesquisas com foco na descrição e análise do português brasileiro em perspectiva funcional e construcionista, bem como no ensino de língua portuguesa na educação básica. Entre suas áreas de interesse estão a linguística funcional centrada no uso, a gramática de construções, a linguística cognitiva, o ensino de língua portuguesa e formação docente. Professor, seja bem-vindo ao Linguística Funcional Integra. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite de participar desse episódio. É um prazer recebê-lo hoje aqui no nosso podcast. Muito obrigado, Armando. É um prazer enorme participar pela segunda vez, né, do Linguística Integra, agora falando de um tema diferente, né, do tema que tratei na primeira vez, e divulgando esse grande evento da nossa área, né, que é o 8º Simpósio Internacional de Linguística Funcional, o SILF. Então, muito obrigado pelo convite. Para mim é um prazer estar aqui. Prazer é todo nosso, professor. Então, vamos às perguntas da nossa entrevista, né? O primeiro questionamento que eu tenho a fazer ao senhor é de que forma a linguística funcional pode contribuir para o ensino de língua portuguesa? Bom, essa é uma ótima pergunta, né? Uma vez que hoje existe um grande movimento na nossa sociedade, né? No sentido de que as ciências, elas se aproximem cada vez mais da escola, né? Desse processo de ensino-aprendizagem. Bom, para responder essa pergunta, né? Eu quero fazer alguns esclarecimentos. Primeiro, acerca da expressão linguística funcional, né? Quando nós falamos linguística funcional ou funcionalismo linguístico, nós estamos usando um termo, guarda-chuva, né? Que se refere, na verdade, a um conjunto de vertentes teóricas um pouco distintas, né? Mas que compartilham algumas premissas centrais, como que as estruturas linguísticas, elas são motivadas pelo uso, e de que nós devemos, portanto, investigar as línguas pelo uso, certo? E eu falo de um lugar teórico mais específico, que é o funcionalismo norte-americano, que foi desenvolvido a partir dos trabalhos de autores como Talmy Givon, Sandra Thompson, Paul Hopper, Elizabeth Trogot, John Bybee. E aqui no Brasil, né, o funcionalismo norte-americano se desenvolveu principalmente a partir dos trabalhos do Grupo de Estudos Discurso e Gramática, né, do qual faço parte, por trabalhos desenvolvidos por Sebastião Votre, Maria Angélica Furtado da Cunha, Maria Ângela Rios de Oliveira, Mário Martelota, Maria Maura Cesário, só para citar alguns, né? Nós temos hoje um grupo muito extenso de pesquisadores trabalhando nessa linha. E hoje, com a incorporação de alguns conceitos, né, pressupostos teórico-metodológicos de outras abordagens,
Nós estamos trabalhando numa linha que nós chamamos de linguística funcional centrada no uso, ou LFCU, tá? Então, o funcionalismo norte-americano, em sua gênese, ele não foi uma teoria desenvolvida para o ensino, né? O funcionalismo é uma teoria que explica a gramática, né? As regularidades e também irregularidades, né? Gramaticais. Então, não é uma teoria sobre ensino de língua, né? O que nós fazemos é uma tentativa de adaptação, certo? Dos pressupostos dessa teoria ao ensino de língua portuguesa, entendendo que há uma convergência muito grande entre o que diz a teoria, né, e o que se tem como orientação curricular, né, para o ensino de língua portuguesa, especificamente para o trabalho com tópicos gramaticais, né? Então, acerca dessa proximidade entre teoria e ensino de língua portuguesa, eu e os professores Edivaldo Bispo e Nédia Lucena, ambos da UFRN, escrevemos um artigo, né, apontando essa convergência. Inclusive, recomendo a leitura, né? Foi um artigo publicado na revista do GEL. Chegando finalmente à resposta da questão, né, o funcionalismo ele contribui de que maneira, né? Ele traz um outro olhar, uma outra abordagem para o trabalho com tópicos gramaticais, né? Então, uma convergência que nós estamos construindo. E aí, o funcionalismo, né, explora, de fato, o uso linguístico em textos autênticos produzidos em situações reais de interação, né? E observando as funções que as estruturas linguísticas têm nessas situações, né? As funções a que elas se prestam. Então, a abordagem proposta pelo funcionalismo vai naquela linha do movimento uso, reflexão e uso, né? Que já consta lá nos parâmetros curriculares nacionais de 1998, que são retomados pela BNCC agora 2017, 2018, né? E o que é que se diz, né? Que a gramática ela deve ser estudada pelo uso, né? A serviço das competências e habilidades de leitura e escrita. Então, assim, numa prática funcionalista, o professor ele vai selecionar textos ou trabalhar com a produção de textos reais, autênticos. Ele vai eleger tópicos gramaticais ou um tópico gramatical que é relevante para a estrutura daquele texto, ou para aquele contexto, né, que está sendo trabalhado. Ele vai trabalhar as funções desse tópico gramatical, as diferentes possibilidades de configuração formal, os efeitos de sentido que são recorrentes do uso dessas estruturas gramaticais nesses textos, né, ou no que está sendo produzido. Vai trabalhar também com a metalinguagem tradicional ou, no entanto, né, procurando dar nome, né, criar consciência acerca do que são essas estruturas linguísticas, para então retomar a leitura e a produção de textos, entendendo que dessa vez, né, nessa retomada, o aluno ele vai estar mais consciente das possibilidades, né, que ele tem de uso da língua e do papel dos elementos linguísticos no texto. Então, aí nós entendemos que, assim, o ensino de língua portuguesa, ele se torna mais produtivo, né, mais significativo. Eu acho que essa é a grande contribuição do funcionalismo. Perfeito, professor. Assim a gente pode ter uma noção de como que consegue encaixar essa teoria, né, nesse ensino, né, nessa prática do dia a dia das escolas, por exemplo, das universidades, enfim. Vamos então para a nossa próxima pergunta. Quais desafios você encontra ao tentar aplicar teorias funcionalistas em contextos escolares brasileiros? Ótimo. Os desafios são inúmeros, né? Porque, como eu disse, não é uma teoria pensada para o ensino, né? Então, essa adaptação, ela não vai acontecer, assim, de forma tão confortável, né? Não é só saber a teoria, não é só conhecer a teoria e chegar na sala de aula fazer as coisas de um outro jeito, né? Nós já encontramos algumas tentativas de aplicação, né, que são relatadas em artigos, em dissertações, principalmente no âmbito do Prof. Letras, né, orientadas por diversos colegas aí por todo o Brasil. E eu vou apontar aqui 3 desafios que são muito evidentes, tá, nessa tentativa de incorporação desses pressupostos.
O primeiro é um desafio de ordem mais teórica, tá? Então, quando você propõe que essa prática ela se desenvolva com base em um outro olhar teórico, diferente da abordagem tradicional, diferente de qualquer outra abordagem, isso exige uma certa preparação, né? Estudo, aprofundamento, né? Então, esse rompimento teórico e metodológico com as abordagens mais comuns que nós vimos na sala de aula, exige apropriação de novos conceitos, exige domínio da metalinguagem já existente, né, e de outra metalinguagem de conceitos que, porventura, venham a ser desconstruídos ou reconstruídos. Exige também um aprofundamento no estudo dos fenômenos linguísticos trabalhados. Então, no funcionalismo, a gente tem, por exemplo, uma outra concepção do que é a transitividade verbal, né? E se eu quero trazer essa nova concepção para a sala de aula, eu preciso conhecê-la muito bem, né? Então, isso exige uma apropriação teórica, né? Um estudo, e é esse primeiro desafio que eu coloco. Então, isso exige maturação também, o que vai levar tempo, tá? O segundo desafio que eu pontuo, ele é mais de ordem metodológica. Então, o professor ele trabalha de uma determinada maneira, com determinados recursos, e essa nova abordagem ela vai exigir do professor uma certa reconfiguração, é, seja das atividades que são propostas, seja da explicação do material que o professor utiliza, dos recursos que ele utiliza na sala de aula, né, para realizar essa outra abordagem. E aí essa é a maior indagação dos professores, né? Quando a gente conversa, como fazer? Tudo bem, nós entendemos que deve ser de uma outra maneira, concordo que deve ser de uma outra maneira e que o funcionalismo ele me dá um outro olhar, né? Ele me mostra um outro horizonte. Mas como eu coloco isso em prática, né? Então, uma vez que não há um caminho único, esse caminho precisa ser construído, o professor precisa elaborar essa nova intervenção. E isso, muitas vezes, exige que ele faça um trabalho ou elabore, por exemplo, materiais completamente autorais, né? E o terceiro desafio que eu quero pontuar aqui é a própria pressão da tradição, né? Então, há muito tempo as coisas são feitas de uma determinada maneira, né? Então, seja no modo de pensar ou de fazer, seja no tempo que vai ser empregado para isso, seja na perspectiva que os outros professores, os outros alunos, né? A comunidade escolar, a sociedade em geral, o modo como esses outros vão olhar para o trabalho, né? Há muita pressão do que já é feito, né? Então, a tradição gramatical, ela tem uma força muito grande, né? De modo que as pessoas olham, assim, para um trabalho, né, diferenciado com gramática e se perguntam, assim, mas e onde fica a gramática, né? Então, falta até mesmo consciência de que esse é um trabalho com gramática, né? Uma abordagem diferente, mas nós estamos, sim, falando de gramática. Então, acho que são esses três desafios principais, um de ordem mais teórica, né? Então, de conhecer muito bem tanto o que já é feito, né? Como o que, de que forma será feito agora, né? Em uma outra abordagem, que vai exigir uma reconfiguração metodológica, que é um outro desafio, né? E a própria pressão da tradição, né? E aí eu quero também mencionar, por exemplo, como um exemplo prático, bem simples, né? Que em dissertações que eu avaliei, né? Que mostravam essa aplicação, né, de pressupostos funcionalistas no ensino de língua portuguesa, né? Nós tínhamos aí sequências didáticas que levavam 30 aulas, né? Então, às vezes, isso de certo modo, até incompatível com o tempo da sala de aula, né? Com o tempo, enfim, do planejamento do professor ou do planejamento da escola, né? De como as coisas elas se desenvolvem no espaço escolar, certo? Então, daí a gente já vê claramente que é uma proposta que precisa aí ser pensada, né? Ser maturada, né? Diante desses desafios. Então, vamos na nossa terceira pergunta, professor. Como sua pesquisa contribui para aproximar a teoria linguística da prática docente? O senhor já comentou um pouco, né, de como isso poderia acontecer. O senhor poderia aprofundar um pouco mais sobre esse questionamento? Certo. Olha só, Armando, nós estamos num movimento, né, crescente de construção de outras possibilidades para a prática docente. Então,
nós já tivemos um movimento de pensar se funcionalismo tem algo a ver com a sala de aula, né? Pode contribuir para o ensino de língua portuguesa? Nós vimos que sim, certo? Nós já estivemos no momento de pensar possibilidades, assim, de pensar o que poderia ser feito, né? Então, passamos desse movimento. Hoje a gente está num movimento de tentativa de aplicação, né, de execução, para a gente ver se isso de fato encontra espaço, né, se dá certo, quais são os desafios que a gente encontra. Então, a partir do nosso trabalho, quando eu falo nosso, não é meu especificamente, né, trabalho com um grupo, professor Edvaldo Bispo, professora Nédia Lucena, na UFRN, nós estamos tentando popularizar, né, o funcionalismo, essa abordagem funcionalista para o ensino de gramática. Popularizar não no sentido de facilitar, né, que nós temos visto que na maioria das vezes envolve algumas complicações, né, mas de dar acesso, né, então de mostrar que há um outro caminho, popularizar nesse sentido, né, levar cada vez mais uma prática funcionalista para a sala de aula, certo? Então, estamos nesse movimento entre os colegas professores, mostrando como o funcionalismo pode oferecer um viés produtivo e significativo de ensino, né, de trabalho com tópicos gramaticais, e como o funcionalismo ele pode, de fato, mostrar a gramática a serviço da leitura e da produção de textos, né, como a gente costuma reforçar. Então, temos produzido trabalhos, né, pesquisas, que apontam convergências, desafios, relatam e avaliam a prática docente, né, isso já está publicado, como eu disse, em dissertações, em artigos, né, que nós temos produzido, em capítulos de livro, e nós achamos que isso aproxima, né, de algum modo, em alguma medida, teoria e prática. Sim, com certeza, ajuda a fazer esse diálogo, né, entre as pesquisas, o campo acadêmico, né, e também essa prática, né, não só da docência, como da educação, do ensino, né, de uma forma geral. Vamos então à nossa próxima pergunta. Que papel, professor, a análise funcional pode desempenhar na formação de professores de línguas? Bem, tendo aquela ideia, né, do professor como mediador do conhecimento, então como sujeito, né, que vai ser responsável por construir um caminho junto ao aluno, né, de saída de um ponto em que o conhecimento linguístico ele é inconsciente, né, porque todo falante ele tem um conhecimento, ainda que inconsciente, né, sobre a própria língua, afinal ele é um falante nativo, né, ele consegue pensar sobre a língua, embora ele não consiga dizer o que é cada coisa, rotular, classificar, enfim. E tem um conhecimento linguístico inconsciente. E aí o professor, como mediador, ele procura levar o aluno à consciência, né, ao conhecimento que é consciente sobre a própria língua, né. E aí eu acho, considerando isso, o papel da análise funcional é mostrar que existem outros caminhos, né, outras maneiras, outros modos de se fazer. Então, é uma reconfiguração aí da abordagem, né, do trabalho com tópicos gramaticais. E essa reconfiguração, ela não necessariamente quer dizer que o professor ele deve abandonar tudo que ele já sabe ou tudo que já foi construído, né, calcado em uma abordagem tradicional ou amparado pela tradição gramatical, né? A gente tem feito essa ressalva. Mas no sentido de reconstruir, né? De ver a gramática de uma outra maneira, né? De perceber que a gramática não é um conjunto de regras bem definidas, estáveis, onde tudo cabe em um conceito único, né? Que abarca todas as situações. Tá? Então, o funcionalismo tem esse papel na formação do professor. Quando nós colocamos o uso no centro da aprendizagem linguística, nós estamos mostrando que a exploração ativa e criativa sobre os fenômenos linguísticos tem muito a revelar. Tem muito a revelar sobre a complexidade da linguagem, sobre a nossa própria língua, né?
sobre a nossa cognição, certo? Sobre como a nossa cultura molda o modo como a gente usa a língua, né? Então, a partir desse olhar teórico, nós construímos um professor que talvez seja mais preparado, né, para lidar com a complexidade, né, dos fenômenos linguísticos na sala de aula. Certo, professor. Então, vamos à última pergunta, né, já na parte final da nossa entrevista. Professor, eu gostaria de indagar sobre como a linguística pode influenciar políticas públicas de educação linguística no Brasil, um assunto tão importante, né, para a Uhum. educação brasileira. Certo. Eu acho que eu não diria que a linguística pode influenciar, né? A linguística, as ciências da linguagem, de modo geral, já influenciam o debate político, né? E, consequentemente, a formulação de políticas públicas, né, educacionais, não só de educação linguística, mas políticas públicas curriculares, certo? Os PCN de 98, né, que eu já citei aqui na nossa entrevista, demonstram isso. Então, quando coloca o texto como centro da aula de língua portuguesa, quando diz que a gramática, né, os aspectos gramaticais devem ser trabalhados a partir do uso, reflexão e uso, certo? Então, há aí toda uma influência da linguística, né, das ciências da linguagem nesse discurso, nessas orientações, né? Então, a gente percebeu um movimento claro de deslocamento, de saída, né, do ensino de língua portuguesa como ensino de gramática para o ensino de língua portuguesa que trabalha com gêneros textuais, né, que trabalha com, enfim, o texto, né, com a construção do texto, a compreensão do texto. Isso também vem das ciências da linguagem, né? Então, a linguística ela já influencia, certo? Essas políticas públicas, elas já estão no cerne das orientações curriculares nacionais. E aí algumas de forma mais declarada, né, de forma mais clara, assim, mais explícita, como o socio-interacionismo, como a linguística textual, como a análise do discurso, a sociolinguística, né, os estudos do letramento, e por que não funcionalismo, né? Embora de forma não declarada, mas ao longo dos trabalhos, né, que nós produzimos e publicamos, nós mostramos que quando se fala de gramática, ou de análise linguística barra semiótica, como se tem lá na BNCC, há uma influência funcionalista também muito forte, embora não se diga, olha, isso aqui foi feito com base no funcionalismo tal, né? Mas há uma influência funcionalista, sim. Eu acho que, já que a linguística ela já influencia esse debate, o que a gente precisa, na verdade, é utilizar cada vez mais os estudos linguísticos, ou as ciências da linguagem, para investir na formação continuada do professor, né, na preparação desse professor, ampliar assim o papel o diálogo dessas teorias com o ensino já na formação inicial, né, na graduação. Popularizar ainda mais as ciências da linguagem, não só dentro da escola, para o nosso aluno, mas para todas as pessoas, para a sociedade em geral, né, para que elas compreendam que as ciências da linguagem são ciências, né, de que os fenômenos linguísticos estão aí circulando e eles são objeto de estudo, né, de um tratamento científico desses fatos, certo? E assim a gente vai tornar professores, alunos, sociedade em geral, mais aberta a essas concepções teóricas, né, que nos guiam já, né. Eu acho que o que é muito importante é não fugir à tentativa de testar as nossas hipóteses, testar os nossos arcabouços teóricos, né, nossas metodologias na sala de aula. Eu acho que esse é um caminho, assim, inevitável. E só assim, a partir desse movimento, né, de aplicação, de execução, de avaliação, de debate das ciências da linguagem no seio da sociedade em geral, é que a gente pode construir uma outra realidade. Quer seja para a educação linguística, né, quer seja para, enfim, o ensino das ciências, né, ou a contribuição das ciências para a educação escolar no Brasil. Certo, professor.
Muito obrigado, por favor, professor, por essa entrevista. Com certeza saímos muito mais enriquecidos sobre a contribuição da linguística para o ensino, né? Na educação básica, na educação superior. E eu gostaria de agradecer a sua presença novamente, né, por ter aceitado o nosso convite e ter participado do episódio de hoje do nosso podcast. Eu que agradeço, Armando, assim, toda a atenção da equipe da Linguística Integra. Eu desejo muito sucesso ao projeto. Eu fico à disposição, tá, para o diálogo. A conversa ela não se encerra nessa entrevista, né? Essa entrevista ela é só assim, um pouco, né, uma parcela muito pequena desse debate. Então, eu fico à disposição, certo? Caso alguém queira entrar em contato, conversar sobre esse diálogo, né, linguística funcional, funcionalismo e ensino. E, enfim, finalizo mais uma vez agradecendo a oportunidade de falar um pouco sobre os meus estudos aqui para vocês do Linguística Integra e para todo mundo, né, que vai ter essa entrevista lá no YouTube. Então, professor, nós encerramos a entrevista por aqui e agradeço a todos os nossos espectadores e ouvintes do podcast e até um próximo episódio. Tchau.